Nós estávamos falando a respeito do livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, na última vigília. Abordamos vários aspectos do tema da morte. Então, algumas pessoas que estavam na vigília colocaram aqui várias perguntas que ampliam as coisas que foram ditas. Uma pessoa está perguntando o que é o reservatório geral dos átomos do planeta. Porque nós dissemos que existe um reservatório geral de átomos e para este reservatório nós restituímos os nossos átomos físicos quando desencarnamos. Porque o nosso corpo se desintegra com a nossa saída e os átomos vão para o reservatório geral. E esse reservatório geral é físico, é astral e é mental também. Então a pessoa quer saber o que é este reservatório. Reservatório geral de átomos é uma denominação simbólica para o conjunto de átomos existentes no planeta. Este conjunto de átomos existente no planeta, que nós chamamos de reservatório, ora eles estão lá, integrados entre eles, e ora a inteligência que os rege os destaca para formar corpos. Então os nossos corpos são formados por átomos que vêm deste reservatório e que voltam para este reservatório quando o corpo se desintegra. Sempre que é desfeito, então, um corpo material, esses átomos voltam, retornam para este conjunto de átomos. E sempre que eles são atraídos para formar um novo corpo, eles vêm e formam o novo corpo. E há uma inteligência que cuida de tudo isto. E existem hierarquias do planeta que cuidam do desenvolvimento da consciência destes átomos, porque esses átomos evoluem. Cada vez que esses átomos participam de um corpo, cada vez que esses átomos vêm compor um corpo, quando eles retornam para o reservatório, no final da existência daquele corpo, esses átomos devem estar mais evoluídos em consciência. E a consciência desses átomos é trabalhada por hierarquias. Esse assunto, para quem está interessado nele, está bastante exposto na agenda da mãe. E na Morte Sem Medo e Sem Culpa também há várias alusões sobre este assunto e várias indicações. E o que é a luz que os seres humanos enxergam depois do desencarne? Bem, os seres humanos saem do corpo físico e entram nos níveis sutis. Se os níveis sutis já estão purificados, então eles entram numa luz. Ou eles entram em algum canal do mundo sutil e vem esta luz. E esta luz começa a se aproximar, ou eles começam a se aproximar desta luz. Mas isto não é uma luz assim como parece. Isso é a condição luminosa no qual os níveis sutis do indivíduo se encontram. Nem todo mundo desencarna e vê uma luz. Se os níveis sutis dele não estão purificados, harmoniosos, não vai ver luz alguma. Vai ver o estado em que aqueles níveis se encontram. E uma pessoa está perguntando se o processo de desencarnação numa criança é o mesmo que num adulto. Depende, porque um adulto está já totalmente encarnado, mas uma criança pode não estar ainda totalmente encarnada. As almas vão encarnando gradualmente, vão encarnando aos poucos. Para um ser estar totalmente encarnado leva alguns anos. Então, se uma criança desencarna, o processo é muito mais simples,
porque a encarnação não estava tão completada quanto pode estar em um adulto. Tanto as almas não estão totalmente encarnadas numa criança, que a criança precisa de guia. A criança precisa de alguém responsável por ela. Porque a alma não está totalmente encarnada ali. A alma está num processo encarnatório. Então, por isso que as crianças precisam de seres responsáveis que as guiem, que as cuidem, até que a alma delas esteja totalmente nos corpos. E isto é muito interessante, sabe, que a gente lembre. Porque se nós estamos lidando com as crianças, nós estamos completando algo que a alma da criança ainda não está podendo fazer. Porque a alma não está totalmente encarnada ali. Então quem cuida das crianças está completando algo que ali não pode ainda acontecer. E dependendo da forma como a gente lida com as crianças, isto é, sem querer substituir a alma da criança, mas apenas querendo colaborar com aquela alma enquanto ela não está totalmente presente, dependendo da forma como a gente lida com a criança, nós podemos acelerar este processo da alma encarnar, como podemos retardar. Porque se nós começamos a lidar com uma criança fazendo o contrário do que aquela alma veio fazer, nós não estamos colaborando para aquela encarnação. Eventualmente estamos até colaborando para que aquela alma fique um pouco afastada e acabe de encarnar mais lentamente. Então, lidar com crianças não quer dizer mandar nas crianças, nem projetar sobre as crianças aquilo que nós achamos que elas devem ser e como elas devem ficar. Lidar com as crianças é você procurar ver o que você pode fazer para ajudar aquela alma a terminar de encarnar. E isto varia de criança para criança. Há crianças que fizeram mais relação com a alma nas vidas passadas e que encarnam mais facilmente. Encarnam completamente antes de outras. E outras que ficam até adolescentes sem estar completamente encarnados. Então quem lida com isto deve estar ajudando aquela alma a encarnar. Deve estar criando condições para aquela alma, o quanto antes, estar totalmente encarnada ali. Porque aí a criança não precisa mais deste guia, desta ajuda, da mesma forma. Sim. Será que é por isso que sempre se disse que o anjo da guarda das crianças é mais presente? Ah, sim, nós temos que pedir ajuda para as forças superiores que estão na hierarquia daquela criança. Cada ser tem a sua linha de luz, tem os seus contatos internos. Uma das formas é nós termos isto presente, é nós nos dispormos a estar em contato com esta linha de luz, esta linha evolutiva de cada criança, e aí nós vamos ser inspirados, vamos ser ajudados e muitas vezes vamos ser supridos, porque nós cometemos tantos erros que essas linhas de luz vão suprindo os nossos erros. Então é muito bom, sim, ter este contato e ter esta invocação mesmo de ajuda na linha daquela criança, sempre. E uma pessoa está perguntando se nós ficarmos nos lembrando de quem desencarnou pode ajudar aquela pessoa, ou se isso pode prejudicar aquela alma. Bem, cada caso é um caso, mas em princípio quem desencarnou não deve estar sendo solicitado para cá. Cada vez que você pensa num desencarnado, você está solicitando. Então, cada vez que você pensa num desencarnado, ele está se coligando telepaticamente com aquilo. E como você está na Terra, isto não é bom, não é evolutivo, porque o lugar dele não é mais na Terra. O lugar dele é no espaço, o lugar dele é nos outros planos de consciência, e ele tem um rumo para seguir ali. Então, ficar pensando nos desencarnados, isso significa atraí-los para um plano, para um nível em que eles não estão mais, que não devem mais estar. Que ele tem um outro rumo naquele momento, tem outras coisas para desenvolver e para resolver.
Aliás, no livro sagrado dos cristãos está escrito: deixe os mortos acompanharem os mortos. E uma pessoa está perguntando se nós podemos programar a data do desencarne e até mesmo o dia desta desencarnação. Não só nós não podemos programar a data, como não podemos programar o nosso desencarne. Isto é regido pelo nosso núcleo reencarnante, que é a alma ou a mônada. Isto não é a mente humana que programa. Então nós vamos desencarnar na hora que a alma entender que chegou o momento de se retirar. É uma decisão da alma e não é uma decisão da personalidade. Quando isto é uma decisão da personalidade, ela consegue realizar esta decisão, ela fica em débito com tudo aquilo que ela deveria fazer depois daquela data. E ela tem que voltar na lei do renascimento para fazer o que ela não fez quando ela desencarnou. Este é o resultado. Então a pessoa quer desencarnar para andar mais depressa, mas ela com isso está provocando pelo menos mais uma encarnação sobre a Terra, para ela vir completar o que ela não completou, porque ela marcou a data para o desencarne dela. A não ser que a pessoa se suicide, a personalidade não tem poder para estar marcando estas datas. Mas tem almas e tem mônadas que são muito pacientes e que atendem. Atendem porque sabem que o ego ainda não aprendeu certas coisas, então não querem violentá-lo. Às vezes lhe dão uma resposta amável, mas o resultado é este, é que a pessoa tem que voltar para fazer aquilo que não fez. Sim. Sair no sonho quando uno está dormindo é uma graça? Desencarnar enquanto está dormindo? Então, aí precisa ser uma pessoa já bastante desperta internamente para perceber que desencarnou. Porque ela se desencarnou dormindo, ela vai ficar muito tempo do lado de lá sem saber que desencarnou. Vivendo as coisas do lado de lá e sem ter consciência de que desencarnou. E nos outros planos existem até serviços, trabalhos daqueles que recebem os desencarnados. E um dos trabalhos mais comuns é você explicar para a pessoa que ele já está desencarnado. Ele não acredita. Aqui uma pessoa enviou um trecho do Mundo Ardente. Mundo Ardente é um livro legado à humanidade pela hierarquia Mória. Então o Mundo Ardente diz o seguinte: ao deixar a esfera terrestre, o espírito se intensifica na conscientização das conquistas que foram dominantes em sua vida. Isto é, um espírito ou uma mônada, uma alma que está encarnando na Terra, trabalha muito, realiza, enfim, cria, mas para o espírito conscientizar totalmente tudo que foi criado, ele precisa estar desligado da esfera terrestre. Dentro da esfera terrestre, o espírito não pode ter total clareza. A esfera terrestre não permite isto, porque a esfera deste planeta é um pouco densa para certas coisas. Então, para o espírito ter claro certas coisas, ele precisa deixar a esfera terrestre. E o Mundo Ardente avisa destas coisas para a gente não ficar tão apegado à esfera terrestre. E para tudo aquilo que a gente gostaria de ter mais claro em espírito, saber que aqui não pode, que precisa primeiro se afastar da esfera terrestre, entrar em outras esferas mais amplas, mais conscientes, para o espírito ter maior clareza. E o Mundo Ardente diz ainda que ao sair da Terra, afirma-se o elo do espírito com os mundos superiores aos quais ele aspira. Então, aqui o espírito aspira a muitas coisas, mas o elo com os mundos superiores, ele só vai ter afirmado, ele só vai
perceber completamente, é fora desta esfera normal de nós todos. E o mundo ardente ainda diz que a ascensão para estas coisas, a escada para estas coisas, é a devoção à hierarquia. Porque a hierarquia são esses seres ou essas entidades ou esses outros espíritos superiores que também estão presentes na Terra. E é a devoção a esta hierarquia que nos leva a ir subindo nesses degraus. Enfim, a hierarquia está presente não só para realizar coisas na Terra, mas a hierarquia está presente também para servir de escada para nós, para servir de rampa, para nós podermos ir subindo. Sem a hierarquia presente não há rampa, não há escada, não há degraus, porque é a devoção à hierarquia que forma esta escada, que forma esta subida. Então você é devoto de uma hierarquia. Ali você está num certo nível. Você aperfeiçoa esta devoção, você amplia esta devoção, você vai subindo, porque a hierarquia tem vários níveis. E você sendo devoto e aperfeiçoando essa devoção, você está se coligando com os vários níveis dela. A hierarquia é que é a nossa escada. Mas aqui a devoção é fundamental. Que sem a devoção não há esta ascensão, este contato, não há esta atração. E em um parágrafo, esses livros da hierarquia Moria, em um parágrafo há um concentrado de infinitas coisas. Cada palavra nos coloca em contato com uma coisa diferente. Nos coloca em contato com outro nível de coisa. Segundo o mundo ardente, quando nós estamos devotados à hierarquia, isto é, devotados a esses valores presentes aqui na Terra, esses vários níveis de valores, então quando nós estamos devotados a isto, vamos subindo, um raio de ajuda se estende para o discípulo devotado. Então você vai subindo, você vai se elevando, você vai acompanhando esta escada e raios de ajuda vêm do alto para nos ajudar mais e para nos completar mais nessa ascensão. E aqui o mundo ardente diz: lembremo-nos da partida da esfera terrestre com alegria e lembremo-nos do serviço que se pode prestar lá do outro lado. Este é o ponto. Porque quando a gente parte, é porque vai haver maior oportunidade de serviço lá nos outros planos. E é nisto que nós temos que pensar, não é em outra coisa. Então, se nós aqui temos alguma tarefa, se aqui estamos fazendo alguma coisa, e se chega o momento de nós viajarmos de novo, isto quer dizer que lá tem um serviço. É com isto que tem que ficar ligado, segundo o mundo ardente. Então, um iniciado ou um indivíduo evoluído, ele não vai ter outra preocupação nesses momentos, senão continuar o seu serviço sem interrupção. Esta é a única preocupação de quem é evoluído e está passando para o lado de lá. É não haver interrupção na consciência, no trabalho, que vai se desenvolver em um nível mais sutil. Esse treinamento tem que ser feito aqui, que é para quando chegar naquela hora você já está preparada. E aí partir como parte um ser evoluído. E que não vai ter aquela descontinuidade de consciência. Isto é, ele vai partir daqui, vai vivendo todos os momentos da desencarnação, de forma que ele chega do lado de lá, bem naturalmente, compreendendo que ele está do lado de lá. Tem aí uns pequenos intervalos, por questões físicas, por questões de desprendimento e tudo isto, mas a consciência deve estar trabalhando esta continuidade. A consciência deve estar tão preparada que ela vai
fazendo este processo, vai seguindo este trajeto, ela chega do lado de lá sabendo que chegou, sabendo onde está e prosseguindo a sua vida de serviço. Agora, isto precisa ser preparado aqui, claro, isto é uma educação, é o contrário da educação da morte que se tem aqui. Pois não. Recordar o passado deve ser esquecido. Cada vez que você recorda o passado, você reconstrói aquelas coisas no plano mental. Você reconstrói. Isto é o que acontece quando você recorda o passado. Aquilo acontece de novo. E se você recorda o passado, envolvido com o passado, você vive de novo aquilo no plano mental, nos planos sutis. Mesmo que aquilo não aconteça de novo no plano físico, é como você reviver aquilo no plano sutil. Veja que perda de tempo, né? Pois não. O medo é trazido por nós não conhecermos o processo. O medo é produto da ignorância. Então, a partir do momento que você começa a se informar sobre as coisas, o natural é você ir perdendo o medo, porque aí você já sabe o que é. Então você só tem medo quando você não conhece uma coisa. Porque se você conhece uma coisa, sabe o que vai se passar, e inteligentemente se prepara para aquilo, não tem por que ter medo. Então é preciso que nós estejamos preparados para estas coisas, para não termos medo disto. Agora, o medo é do plano astral, né? O medo é o corpo astral que tem, e o mental também. Os medos mais sérios são do mental. Então você desencarnando, você encontra esse medo lá. Mesmo aqui, mesmo quando você tem medo aqui, isto é do teu corpo astral, ou do teu corpo mental. Então você passando para o lado de lá, você está dentro deste medo. O medo não termina, como nenhum sentimento termina quando você desencarna. Aquilo continua lá, porque aquilo está no corpo sutil, aquilo está no astral, aquilo está no mental, que lá está mais vivo do que aqui. Então, se você tem medo aqui, se você desencarnar, você vai ter mais medo lá. Porque lá não tem o corpo físico para defender disto. O medo está no teu corpo astral. Se você está encarnada, você tem menos medo. Porque o teu corpo físico defende. Não passa todo o medo para o cérebro físico, porque o corpo físico é denso, não deixa passar tudo. Se você sai do físico, aí você vai estar no medo mesmo. Então precisa trabalhar estas coisas aqui, compreender estas coisas, para viver estas coisas bem simplesmente. A diferença é a seguinte: se você tem medo do que você vai encontrar, você vai chegar lá e vai ficar dentro deste medo. Se você não tem medo, se você já está com a sua mente, com a sua imaginação, com a sua energia, na energia do serviço, você não tem medo de nada. Padre Pio, segundo o livro Aurora, Padre Pio desencarnou e foi parar nos níveis mais densos, nos níveis mais necessitados. Enfim, foi parar no inferno, em outras palavras. E não tem medo nenhum. Lá dentro do inferno, ergueu, trouxe para cima tudo que ele pôde. Com medo você não pode fazer nada disso. Com medo você fica se defendendo. Serve para nada o medo. Então, ali, se você não tem medo, você ali trabalha, você ali serve, você ali eleva, corrige, transmuta. Então, não existe nenhuma nota de que esses santos, como Padre Pio, que vão parar nos infernos por um tempo, que vão ficar lá 3 dias dos nossos. Porque ainda tem um conceito de tempo bem material nesse ponto. Por isso que a gente diz 3 dias, porque é bem material ainda. Então, vai chegar lá sem medo nenhum, vai olhar em volta, sentir e tudo aquilo que for salvável, tudo aquilo que for resgatável, procurar elevar. Nós tínhamos visto que é muito importante neste processo de nós nos prepararmos para desencarnar,
que a gente elimine esta ideia de que vai descansar do lado de lá, de que vai finalmente ficar livre das coisas que aqui nos estão tocando. Porque isto, para o ser evoluído, não tem absolutamente nada a ver com descanso, nem com repouso e nem com fuga de nada. Se nós temos já consciência desse processo, o trabalho é nós não perdermos o ritmo que nós adquirimos aqui dentro da lei do serviço. Isto é, se nós já estamos num determinado ritmo no serviço, se nós já estamos num determinado ritmo de realização de trabalho, de tarefa, procurar não perder este ritmo e ir desencarnando e passando para o lado de lá, levando consigo a memória deste ritmo, porque aí não vai haver interrupção nisto. Ou mesmo que haja aqueles momentos em que aparentemente nós tenhamos que estar cuidando de outras coisas, descendo aos infernos e tudo isto, a gente poder não interromper este ritmo, para lá poder prosseguir com isto mais livremente. E isto é uma educação aqui. Nós nos educarmos para isto. E preservarmos para que esta conscientização destas coisas não se interrompam. Que as coisas que acontecem na vida não cheguem a perturbar isto. Não cheguem a desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante, que é tudo isto. Então nós preservarmos a continuidade de consciência destas coisas. Não permitir que qualquer peripécia da vida nos ocupe tanto que a gente se desligue de tudo isto. Não permitir isto. Manter esta continuidade, ter isto presente em qualquer situação. Preservar esta conscientização. Quer dizer, isto são chaves para nós estarmos lúcidos do lado de lá, desde o princípio. Se a gente trabalhou todo esse momento e a gente vai ter uma morte em massa? Ela está perguntando se há uma morte em massa, em conjunto, em grupo. Sim, aquilo é em grupo, porque o karma reuniu ali todos os que deviam desencarnar naquele momento. Mas cada um vai ter o seu processo. Pelo fato de desencarnar em grupo, isto não vai influir no seu processo individual da desencarnação. Então, num grupo, alguém pode estar desencarnando com dificuldade e o outro pode já estar lá do outro lado antes de acontecer o desastre. Então, em um grupo, quando todos desencarnam, alguém ali dentro já podia estar desencarnado. Pode ter saído antes de todos. Pode ajudar o outro, tá? Bom, se ele sair antes de todos, porque ele tem que ajudar os demais a passar para o lado de lá, por isso que ele saiu antes. Ele saiu antes para ajudar os outros a saírem do corpo. Isto pode acontecer. Ou ele saiu antes porque ele estava mais desapegado, ele estava mais preparado, então saiu. E seguiu o caminho dele. E os outros ainda estão ali meio presos. Se isto acontece com um grupo todo, aqueles que se desprendem antes podem sim, a serviço do grupo, ficar atraindo, ficar facilitando para que os outros se desprendam. Pode acontecer sim. Então nós teríamos que nos esforçar, não é, para levar conosco este ritmo do serviço, não perder este ritmo, para podermos chegar lá e prosseguir no mesmo ritmo, não levarmos um tempo para recuperar o ritmo que os nossos corpos sutis ou a nossa alma tinha. Teríamos que preservar a conscientização destas coisas, e isso está tão presente em nós que o fato de desencarnarmos, o fato de sairmos do cérebro físico, não nos impeça de continuar lembrando destas coisas. Porque se nós não tivermos um trabalho sério para nos conscientizar disto, na hora que nós saímos do cérebro físico, nós não lembramos de mais nada. Porque isso estava registrado no cérebro, nós saímos do cérebro, não temos mais nada. E aí vamos precisar, fora do cérebro físico, recordar
todas essas coisas de novo. Por isso é que tem tanto trabalho lá do outro lado para relembrar os seres das qualidades que eles tinham adquirido. Eles não incorporaram essas qualidades. Isto ficou superficial. Então saiu do cérebro físico, não lembra de mais nada. Então aqui a necessidade de você estar conscientizando isto, de você estar incorporando isto além da memória física, além desta satisfação emocional de saber as coisas, além desta necessidade mental de ter informações. Porque isso tudo é superficial e quando você desencarna você não sabe mais nada. Porque isso ficou no cérebro físico, ficou na mente, mas você não incorporou. Então parece que aqui a gente sabe muita coisa e chega do lado de lá é um ignorante. Precisa ser ensinado de tudo. Porque ele não incorporou aquilo. Aquilo estava no cérebro, estava na mente, mas não estava nele. Então precisa isto ser realmente trabalhado. Trabalhado quer dizer, precisa ter a atenção a estas coisas. Porque isto tem que se aprofundar em nós. Se aprofundar ao ponto de você, desencarnando da memória humana, você continuar com isto presente. Senão você sai do cérebro, não sabe mais nada. Foi uma informação superficial. Então tem que conscientizar, tem que estar atento, tem que adorar tudo isto que se aprende, que é para isto realmente incorporar no ser todo, de forma que você sai do físico, sai do astral, sai do mental, e isso está incorporado em você. E aí você então lá vai continuar, vai prosseguir a sua vida de serviço. Porque o seu serviço não era um ato superficial, só da tua formação aqui. O teu serviço era uma vivência real da lei do serviço. Então você se lembra de tudo quando desencarna. Agora, à medida que nós vamos ficando encarnados, o nosso corpo físico vai envelhecendo, entre aspas. À medida que o nosso corpo físico vai envelhecendo, nós vamos tendo a tendência de ir desligando o nosso interesse das coisas daqui. E isto, quem já passou de uma certa idade física, já fez essa experiência. Já viu que depois de uma certa idade física, que ele está muito mais desprendido de certas coisas daqui do que estava antes. Então, com o envelhecimento, entre aspas, do corpo físico, nós vamos ficando mais desprendidos em muitas coisas. Isto não pode deixar de acontecer. Então aí, nós temos que substituir este desprendimento, temos que substituir isto, à medida que o corpo vai envelhecendo, pela conscientização de para onde vamos. Senão fica um vazio, fica uma velhice triste. Vocês já ouviram falar que certas pessoas chegam numa certa idade e começam a se sentir sozinhas? Ficam tristes, ficam vazias, ficam necessitando de companhia? Então, isto é um processo científico e natural. Mas estas pessoas não substituíram o desprendimento que foi acontecendo nelas pelo mundo, pelo interesse pela outra vida. O que acontece? A pessoa vai avançando em idade física e vai fenecendo. Por que ela vai fenecendo? Porque o interesse físico dela pelas coisas mudou e ela não conscientizou outras, ela não trabalhou outras. Então, a partir de uma certa altura da vida física, é preciso que a gente tenha a habilidade de sentir, de perceber quando estamos nos desligando de certas coisas que antes eram muito importantes. E é muito bom que nos desliguemos, só que não devemos desligar e ficar sem nada, porque aí vamos ficando decrépitos.
se você vai se desligando, como é natural, e não vai se ligando, o físico vai ficando decrépito. A saúde vai indo embora, a energia vai se escoando. E aqui é no momento desta transição, é no momento que isto vai se desligando do mundo físico, que isto vai envelhecendo, em outras palavras, é que você aí tem que ligar a outra coisa. Porque aí aquele envelhecimento não é uma decrepitude mais. Aquele envelhecimento é um crescimento da sabedoria, é um crescimento das qualidades do indivíduo, que aí está com um físico muito mais flexível, muito mais maleável, porque ele não está mais apegado às coisas daqui. Então nós podemos escolher entre a decrepitude física e entre a evolução, exatamente quando acontece para a maioria o início da decrepitude. Porque exatamente quando o físico começa esse desligamento das coisas daqui, é que ele fica mais disponível, mais flexível, ele fica mais apropriado para desenvolver certas coisas que ele, como físico, não podia desenvolver enquanto estava pegado. Então aqui precisa realmente cuidar disto, fisicamente também. Fisicamente quer dizer, com a consciência humana, com a consciência aqui, no plano físico. E isto são as coisas que fazem parte disso que a gente pode chamar de ética de morrer. Morrer com ética. Isto é, você morrer mantendo esta energia do serviço, essa continuidade de consciência do que você vai encontrar lá e, principalmente, você está, a partir de uma certa etapa da vida, ter como tarefa prioritária você estar se ligando com o lado de lá. Senão você vai ficar decrépito daqui a pouco. Em vez de, à medida que o tempo passa, você ir ficando como os chineses, cada vez mais sábio, cada vez mais lúcido, a ponto de aqueles que são jovens ou aqueles que não têm experiência virem buscar em você as coisas que eles precisam. Mas isto só quando o corpo físico já entrou nesse processo de desprendimento do mundo, mas que o indivíduo se coligou com outra coisa. Porque aí ele está realmente muito mais lúcido do que ele era quando era jovem. Não tem comparação isto. Continuando aquelas considerações sobre a nossa preparação para a passagem para os outros planos de consciência, nós ontem avançamos um pouco mais nesse assunto e vimos que, diante desta passagem, que todos nós temos que fazer, mais cedo ou mais tarde, que diante desta passagem, que a preocupação dos seres mais evoluídos, se é que os seres evoluídos são preocupados, mas preocupação está aí no lugar de alguma outra palavra que eu não tenho aqui agora. Então, a preocupação desses seres mais evoluídos não é passar para o lado de lá, nem como passar, nem em que situação vai ficar, nem o que está sentindo. Não é nada disto a preocupação de um ser evoluído. A preocupação dele é não diminuir o seu ritmo de serviço. Porque nós passamos por lado de lá e continuamos servindo de uma outra maneira. Então, se a pessoa já serve aqui, a preocupação dela é continuar servindo lá. Então, nesta transição, ele deve manter este ritmo vivo dentro dele. Porque aí, chegando lá do outro lado da vida, ele prossegue com a lei do serviço adaptada para aqueles planos, ele prossegue o trabalho dele. Então, não precisa haver interrupção no serviço. Nós estamos servindo aqui e não paramos de servir e nada termina no serviço porque desencarnamos. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou tão útil aqui, como é que eu posso desencarnar? Esta pessoa ignora que o serviço prossegue, que o serviço continua. Pode não ser no mesmo setor, mas esse serviço continua.
Então precisa estar coligado com o serviço para fazer esta passagem e depois não ter que retomar este mesmo ritmo. Se nós levamos conosco este ritmo, o serviço prossegue imediatamente do lado de lá e, claro, que sem os mesmos obstáculos ou em condições muito mais favoráveis do que aqui nos planos mais densos. Nesta passagem, ou um pouco antes desta passagem, nós preservarmos a nossa consciência de que somos servidores do plano. Não abandonar esta consciência, porque isto ajuda as forças da transição nos levarem com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Então, preservar esta consciência do serviço, preservar esta consciência da vida enquanto se faz a transição. E vimos também ontem que, à medida que o corpo físico envelhece, que nós devíamos ir mantendo e ir estimulando a consciência destas coisas. Porque aí, à medida que o corpo físico vai envelhecendo fisicamente, ele não vai fenecendo, ele não vai se deteriorando do ponto de vista da consciência e do ponto de vista daquilo que ele pode agir e servir. Mas zelarmos por esta consciência de que temos uma continuidade de vida, de consciência, e aí este nosso lado que envelhece, porque vai se desligando do mundo físico, vai cortando os seus fios, vai cortando o seu interesse pela parte física da vida, este lado vai adquirindo o outro interesse, vai adquirindo a outra ligação, que é o mundo sutil, que são os planos sutis. E isto é a forma de nós não envelhecermos. O nosso corpo físico pode envelhecer, tem que envelhecer, mas nós, dentro dele, não precisamos envelhecer. Nós vamos ficando cada vez mais lúcidos, cada vez mais completos, cada vez mais conscientes, porque ele, à medida que envelhece, vai se desligando, se desapegando de muitas coisas densas do mundo e vai então nos facilitando, vai abrindo portas para nós ganharmos em consciência com respeito ao que está no nosso caminho, na nossa via. E isto é a forma de nós estarmos num corpo físico idoso, mas não decrépito, mas não cansado, apagado. Agora, todo esse treinamento que nós podemos ir fazendo com respeito ao desprendimento do corpo físico, nós teríamos que, depois de estar mais coligados com isto, e depois de terminar o nosso trabalho que é possível fazer para esse desligamento ser bem tranquilo, aí nós teríamos que, no mundo subjetivo, começar a repetir o mesmo processo com respeito ao corpo emocional, ao corpo astral. Porque nós temos que desencarnar do corpo astral também, quando estivermos fora do físico. Então, todo o processo para nós nos desligarmos do físico mais tranquilamente, nós já conhecemos. Agora, existe todo um processo para nós desencarnarmos também suavemente, bastante harmoniosamente do astral, abandonarmos o corpo astral, o corpo emotivo, que dura dezenas de anos do lado de lá. Então, é preciso a gente aprender a desencarnar logo disto. Logo. Dizem as pessoas que lidam com estas coisas que a Rainha Vitória ficou 80 anos lá do outro lado, encarnada no corpo astral. Aqui todos pensaram que ela tivesse morrido, mas ela, 80 anos depois, ainda estava sem desencarnar do corpo astral, quer dizer, não estava morta, não estava desencarnada.
nós teríamos que também estar preparados para essa segunda morte, para esta segunda desencarnação. Nós estamos preparados para isso, ou estamos nos preparando para isso, quando vamos nos trabalhando para nós não nos identificarmos com as nossas emoções, para não nos identificarmos com estas coisas que sentimos, com essas reações emotivas. Isto pode acontecer porque nós ainda não somos santos, então temos muito isto ainda. Mas é não se identificar com isto. Quando isso estiver acontecendo, você não se identifique com isso. Diz, isto é coisa do meu corpo emocional, isto é coisa da minha emotividade, isto é coisa do meu corpo astral. E assim você vai soltando este corpo. E na hora que você sai do físico, você já está bastante solto dele. Você já está bastante liberto dele. E aí é uma questão de pouco tempo para você sair dele. Mas se você não começou a se desidentificar das suas emoções aqui, e é simples, porque quando você fica emocionado, você se dá conta de que está emocionado, olha para você e diz, vai demorar muito isto? É. Olha, como se fosse outra pessoa ali. Como é realmente outra coisa? Isso não é a gente, estas coisas. Então, você olha e diz, até quando, né? Vamos parar? Você vai se destacando disto. Então, quando você sai do físico, você não leva dezenas de anos, como a rainha, para sair do astral. Você pode sair do astral em pouco tempo, em menos tempo. Segundo, a desidentificação que você já criou com este corpo, que você já criou com este nível emotivo seu. Sim. O mental também. O corpo mental, quando é muito forte, quando as reencarnações não estavam tão aceleradas, porque hoje as pessoas estão reencarnando em seguida, mas não era assim. As pessoas ficavam até milhares de anos desencarnadas. Então o corpo mental era um corpo que às vezes levava séculos para se dissolver. Segundo a formação deste corpo mental e segundo o grau de apego que o indivíduo tinha por este corpo. Então, digamos que não leve mais séculos, mas hoje que possa levar até alguns anos para você conseguir se destacar deste plano mental, que é a desencarnação mais dura, porque nós somos uma raça mental, nós já funcionamos como mente, então temos muito mais apegos ao que nós pensamos do que nós imaginamos. Nós somos muito mais apegados aos nossos conceitos, por exemplo, do que nós pensamos que somos. Nós achamos que somos muito libertos do nosso sistema de pensamentos, mas não temos ideia do quanto somos apegados a este corpo. E esse corpo são átomos reunidos de vários outros corpos. Então este corpo mental tem a sua própria tendência. E se você entra na tendência dele, de pensar segundo o sistema de pensamentos para o qual ele está preparado a produzir, a criar, você vai demorar mais tempo para desencarnar dele depois. Quanto mais você está identificado com o que você pensa, quanto mais você está confundido com o que você pensa, com o que você tem como conceito das coisas, mais você vai demorar para desencarnar deste corpo. E o corpo com o qual hoje as melhores pessoas estão mais ligadas é com o mental. Então, as desencarnações mais complicadas são as do mental. A alma, o eu superior, que é o que está desencarnando, dá o primeiro puxão, como se diz, para a gente sair do físico. E depois vai puxando suavemente para a gente sair do astral. E para nos puxar do mental, quando tem que puxar, ou a gente vai mais conscientemente, se já está bem desligado dele, ou então vai ter que sair com uma certa pressão da alma e às vezes da mônada. Porque nós estamos muito identificados mesmo com aquilo que pensamos.
Então, desencarnar deste corpo é o que dá mais trabalho. Aqui nós precisamos nos preparar. Isto é, aqui nós temos que cuidar para não estarmos identificados com as nossas emoções, com aquilo que é o nosso lado astral, e não estarmos absolutamente identificados com aquilo que pensamos. Porque o que nós pensamos vem de toda a nossa formação, de toda a nossa experiência anterior, de tudo que se passou nas nossas vidas anteriores, de tudo que recebemos nesses átomos que formaram o nosso corpo mental. Nós pensamos influenciados pelo mental coletivo, enfim, nós pensamos o irreal. E nós temos que estar totalmente desidentificados disto. Isto é um trabalho para ser feito enquanto estamos encarnados. Mas agora nós teríamos que ver também uma certa técnica para nós irmos nos preparando para esta passagem. Uma coisa muito básica é nós estarmos muito atentos para manter a nossa focalização, se possível, na região da cabeça. Então, nós estamos coligados, estamos atentos a todo o nosso corpo. Mas aqui tem uma coisa sutil no nosso comportamento. Nós estamos conscientes no corpo todo, mas teríamos que aprender a ficar focalizado na cabeça. Por exemplo, se a pessoa está o tempo todo pensando em comida, ela está focalizada no aparelho digestivo. Toda a focalização dela está no aparelho digestivo. Eu só estou dando um exemplo. Mas se essa pessoa está focalizada em outras coisas, no corpo físico, ela fica focalizada na região do corpo físico que corresponde àquilo. E sempre que nós estamos focalizando regiões do corpo físico abaixo da cabeça, nós não estamos construindo a nossa desencarnação harmoniosa. Para uma desencarnação harmoniosa, nós temos que estar já habituados a estar focalizados na cabeça. Enfim, sempre que a gente se dá conta, trazer a atenção para esta região da cabeça, que é a região onde estão instalados muitos dos nossos sentidos, que nós identificamos com a região do nosso pensamento, é uma região onde está o cérebro, é uma região onde as energias universais estão canalizadas. Então, nós teríamos que aprender a estarmos focalizados na cabeça, mesmo quando estamos usando outras partes do corpo, mesmo quando estamos em ação usando outras partes do corpo. Então eu posso estar fazendo um trabalho manual, eu posso estar fazendo uma caminhada, eu posso estar digerindo uma refeição. E eu não estou inconsciente disto, mas a minha focalização por opção está na cabeça. Isto tem que ser um hábito, de forma que nós estejamos bastante nesta região da cabeça. Isto vai nos tornar muito mais concentrados. Vocês percebem que quantas vezes vocês estão pegos em distrações, né? Quantas vezes vocês esquecem das coisas, porque vocês não estão suficientemente polarizados na cabeça. A cabeça não está treinada a ser o centro da sua polarização. Então você se distrai, você esquece, você não corresponde, você não tem um ritmo preciso, adequado, porque você está com a sua polarização dividida por várias partes do corpo. Então, além de nós estarmos bem focalizados na cabeça, tendo esta cabeça em conta da nossa principal polarização, nós aprendermos a servir e a agir cordialmente. Isto é uma palavra que tem um sentido muito mais amplo do que está no dicionário. A cordialidade é uma coisa muito mais ampla do que nós sabemos. Então nós precisamos refletir
sobre servir cordialmente para irmos entrando nesta nuance da energia do serviço. Porque nós podemos servir de muitas formas. Sem a cordialidade, está faltando a maior parte da energia do serviço. Então nós teríamos que realmente depurar a nossa forma de servir, nós teríamos que observar se nós estamos servindo por obrigação, se nós estamos servindo para cumprir coisas, se nós estamos servindo irritados, se nós estamos servindo preocupados. Isto tudo dissolve a cordialidade, porque o serviço é uma coisa muito leve. Serviço não é pesado. Aqui no plano físico é que a gente leva fardos muito pesados quando trabalha. Se vocês tiverem que transferir esta mesa daqui para lá, vocês têm que levar um peso. Isto no serviço não acontece por causa da cordialidade. Então veja que a cordialidade é uma palavra que tem muitas outras essências que nós precisamos para levar a nossa ação de forma não pesada. Nós não temos que sentir o peso do serviço. Nós não temos que sentir no serviço que estamos fazendo muito. E isto é a cordialidade que resolve. E a cordialidade é uma qualidade que não emerge enquanto você se ocupa de assuntos de outras pessoas, enquanto você está se ocupando da vida dos outros. Enquanto houver um mínimo de interesse em você pela vida dos outros, no sentido bem corriqueiro, enquanto você estiver interferindo em assuntos alheios, enquanto você estiver interessado em assuntos alheios morbidamente, doentiamente, intelectualmente, enquanto você estiver voltada para coisas dos outros, no sentido de participar de coisas dos outros, no sentido de se enfronhar nas coisas dos outros, isto aqui vai dissolvendo as sementes de cordialidade. E sem a cordialidade, o serviço não flui leve, não flui espiritualmente. A gente nunca deixar de levar a consciência para a cabeça, principalmente na hora de adormecer. Tomar cuidado para não adormecer como os animais, que deitam e dormem. Não dormir antes de verificar se a consciência está na cabeça. Se você está no seu nível mais alto, aí se manter ali e se deixar adormecer. Se isto for cumprido, se você chegar a preparar o seu ato de dormir, se você estiver com a consciência na cabeça, se você estiver dentro desta cordialidade, enfim, se você tiver já construído isto tudo, você vai poder começar a perceber o seu processo de entrar no sono, porque esse nós podemos perceber enquanto estamos vivos. Nós não podemos estar passando pela experiência da morte, normalmente, alguns passam, enquanto estão aqui encarnados. Mas essa experiência de entrar no sono, essa nós podemos fazer aqui. Então você pode se encaminhar para o sono e ficar lúcido de tudo que vai acontecendo até perder a consciência, até passar para o sono. A sua atenção precisa estar na cabeça para isso acontecer. Quando você consegue dominar este processo do sono, quando você consegue acompanhar o seu processo de adormecer, a cada vez que você vai adormecer, quando você conseguir isto, você já está pronto para acompanhar o processo da desencarnação. Aí você vai morrer diferente de todo mundo, porque você já conhece aquele processo e você está pronto para fazer esta caminhada até sair completamente do corpo. Porque as pessoas normalmente não sabem estas coisas. E as pessoas normalmente dificultam bastante
a gente nesse momento. Dificultam muito, só estando presentes. Porque estão presentes, às vezes estão caladas, estão quietas, mas estão pensando, estão sentindo. E quem está desencarnando está mais no plano do que se sente, do que se pensa, do que aqui. Então a pessoa pensa que ficar ali quieta já é tudo. Ela tem que estar quieta emotivamente e principalmente mentalmente, porque aquilo ali atrapalha muito. Pode até interromper o nosso trabalho de estar se retirando, bem conscientemente e bem harmoniosamente, porque nos puxam de volta toda hora, com os cuidados que querem nos dar e etc. E principalmente com aquilo que estamos sentindo. Então, nós precisamos começar do princípio com esta educação. E, com isto feito, nós vamos passar pela desencarnação bem conscientemente. Vamos passar por isto de uma forma bem tranquila e bem harmoniosa. Veja, quando nós estivermos mais adestrados nestas coisas, quando a humanidade estiver mais preparada para tudo isto, então, para começar, as doenças respiratórias, as doenças pulmonares, os males da garganta que são ligados à respiração, tudo isto vai desaparecer. Porque todos esses males são coligados a isto tudo não está preparado na pessoa. Eu digo a pessoa, todos, a humanidade, porque pode haver pessoas já preparadas para isso, mas isto não está preparado na humanidade como um todo, tanto assim que as doenças respiratórias pulmonares de garganta são comuns. E as doenças cerebrais, as obsessões, tudo isto também desaparecerá da face da Terra. Mas isso está tudo coligado com esses processos, está coligado com esta evolução e com esta consciência que nós vamos adquirindo. E também o que acontece e que se sente logo é que nós vamos desencarnar quando realmente tivermos que desencarnar. Então, se os nossos corpos já são úteis para tantas coisas, é muito mais útil, muito mais evolutivo, que se fique mais tempo nestes corpos. Então, que a nossa vida seja prolongada, porque os corpos estão preparados, a nossa consciência está preparada, então vamos aproveitar aquela encarnação ao máximo. E isto influi na longevidade. Isto influi enquanto vamos ficar encarnados. Pode haver até mudanças nessas datas, se essas coisas todas se realizam, se consumam. Vocês têm mais alguma coisa? Sim. Na cabeça. Na cabeça quer dizer no seu ponto mais alto, o seu ponto mais elevado. Onde você pode chegar de mais elevado, pensar nas coisas mais elevadas. Isso quer dizer na cabeça. Você vai subindo, você vai ficando no seu ponto mais elevado. Fisicamente você está na cabeça. E é muito importante que aconteça fisicamente também. Pois não. A focalização no ponto entre as sobrancelhas ajuda alguma coisa? Não, nós não falamos nada de pontos na cabeça. Nós falamos da cabeça de um modo geral. Porque esse ponto entre as sobrancelhas é do sistema de chakras. E nós não estamos mais no sistema de chakras. Nós estamos falando da cabeça de um modo geral. Cabeça quer dizer a sua consciência superior. Quer dizer a parte do seu corpo físico que corresponde à sua consciência superior. Então, cabeça é isto, não é nenhum ponto específico na cabeça. Depois que essa concentração na cabeça está feita, depois que você está já estável nesse nível melhor seu, aí isto vai descendo para o coração. Essa consciência vai descendo para o coração. Algo no coração vai despertando que não estava despertado, isto se une e aí o ser fica mais completo.